Então, imediatamente, passamos a bola para o Dr. Francisco Fujita, que vai falar sobre o mercado institucional para a agricultura familiar. Boa tarde a todos e a todas presentes. José, muito obrigado por essa oportunidade. Eu queria agradecer aqui essa imensa oportunidade em poder dialogar com vocês, em participar acho que desse evento. É uma festa, é uma celebração, é um momento muito importante aqui para o Senge, comemorando o aniversário. Eu fico muito feliz em poder conversar com uma plateia tão também diferenciada. Eu vejo jovens, eu vejo profissionais, pessoas que exerceram uma carreira toda, uma vida toda, não só voltada à engenharia, mas também a outras áreas. Eu sou engenheiro agrônomo de formação, então, para a minha própria questão pessoal, eu acho que é uma grande oportunidade de estar aqui. Eu não sou do Rio Grande do Sul, sou paulista, acho que talvez seja meu maior defeito hoje aqui, mas, de qualquer forma, eu queria agradecer desde já essa oportunidade. O meu secretário esteve aqui de manhã, o secretário Caio Rocha, é um gaúcho aqui da região de Passo Fundo. Ele está agora num evento junto com o governador, aqui no Palácio, ele esteve na abertura, eu estou o representando, então estamos aqui muito à vontade, muito felizes para poder falar um pouquinho aqui das ações do governo federal como um todo, que tem uma interface muito forte com a política de segurança alimentar. Muitas delas estão hoje na Secretaria Nacional de Segurança Alimentar, que pertence ao MDS, ao Ministério do Desenvolvimento Social, mas existem outras grandes e muito importantes políticas vinculadas a outros ministérios, como o Ministério da Agricultura, a Secretaria Especial da Agricultura Familiar, que tem também uma interface positiva. Eu vou apresentar algumas dessas políticas, dessas informações, pensando justamente nessa diferença que a gente tem, né? A gente tem uma agricultura familiar muito forte no país, uma agricultura empresarial também muito forte. E até que o produto chegue ao supermercado, à mesa do consumidor, como falaram anteriormente, ele tem que passar por todo o processo que começa no campo, né? Então, tem a etapa de produção, a etapa de transporte, a distribuição, até que a gente consiga chegar e fazer esse alimento chegar inócuo, né? Chegar com qualidade à mesa do brasileiro. Eu acho que um dos principais alicerces hoje dentro do governo federal é uma política forte voltada ao estímulo do empréstimo, né? É uma política agrícola de empréstimo a juros relativamente baixos, se considerarmos o mercado privado, normalmente opera em taxas de juros o dobro do que a gente tem dentro do governo federal. O plano agrícola, sem sombra de dúvida, é um dos grandes alicerces hoje da política agrícola empresarial. Esse ano foram liberados a custeio juros controlados em mais de 100 bilhões, né, totalizando quase 200 bilhões de empréstimos ao campo. Então, acho que é uma ação realmente muito forte e importante para o agricultor. Taxas de juros variáveis, períodos de carência variáveis, dependendo, claro, do tipo de programa. Só para citar aqui, dentre tantos que nós temos, o programa ABC, o programa de agricultura de baixa emissão de carbono. Quem ouviu um pouquinho da minha formação vai ver que do meu mestrado, do meu doutoramento, eu acabei atuando mais forte dentro dessa linha, que é uma linha um pouco mais nova, né? Se eu for conversar com os profissionais mais antigos, eles ainda não tinham essa visão hoje de mudança do clima, mas é uma mudança muito importante dentro da competitividade do agronegócio, e por inclusive uma demanda muito forte aqui do Rio Grande do Sul, atividades como nogueiras, oliveiras, acabaram sendo incorporadas ao plano, com taxas de juros específicas, período de carência específicos, justamente visando estimular o plantio dessas atividades. O Moder Frota, né, que quer ajudar a atualizar e modernizar a frota que está no setor agropecuário, o Inovagro, enfim, dentre outras várias e sérias importantes ações que são vinculadas ao Plano Safra. Além da agricultura empresarial, você também tem um plano agrícola, um plano safra para a agricultura familiar. Enquanto o primeiro ali ele ainda é uma ação forte do MAPA, né, do Ministério da Agricultura, o plano safra da agricultura familiar é uma ação do antigo MDA, hoje Secretaria Especial da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, que pertence à Casa Civil. Tem uma série de eixos, eu não vou citar um a um, tem uma ou outra informação. Desculpa, gente. Deixa eu até colocar meu celular em off aqui. Mas, dentre os principais eixos, acho que o principal programa aqui também é uma linha de crédito, que é o PRONAF que atende
só no semiárido tem uma banca de mais de 1 milhão de produtores que conseguem acessar as suas diferentes linhas, né? O Pronaf da Agricultura Familiar tem hoje algo em torno de 30 bilhões de reais a juros subsidiados, juros muito baixos, se compararmos com o primeiro estímulo, né? Enquanto as taxas de juros são algo entre 8% e 9%, o Plano Safra da Agricultura Familiar gira em 0,5% a 5,5%, com períodos de carência também bastante importantes para que o produtor se sinta seguro em tomar aquele empréstimo, investir em sua atividade e, com isso, conseguir pagar o seu empréstimo e tocar a sua vida. O Pronaf, acho que, sem sombra de dúvida, é um dos principais programas do governo federal. Cada estado ele acaba operando o Pronaf e, eventualmente, pode ter benefícios, se beneficiado por alguns fundos constitucionais. Eu posso dar o exemplo aqui da região Nordeste do país, onde você tem o Fundo Constitucional do Nordeste. Ele opera muito a linha do Pronaf-B, e o Pronaf-B permite que os pequenos agricultores tomem empréstimos de até R$12 mil, com um período de carência de até 3 anos, e nesse período em que ele tem para poder fazer o pagamento, se ele conseguir pagar a prestação em dia, ele tem um rebate de 50% daquilo que ele empresta. Então, ele empresta 12 mil, ele pega uma taxa de juros baixa como essa, de 0,5%, 5,5% ao ano, e ainda no momento do pagamento ele consegue um rebate de 50%. É um grande programa e um grande programa de estímulo para o pequeno agricultor familiar. Outras linhas, como o crédito fundiário, que ajuda o agricultor a conquistar, né, adquirir o seu imóvel, ou outros que permitem a estruturação dos municípios também, com kit feira, equipamento para agroindústria, sementes para distribuição, né, e assim por diante. Então, você tem um alicerce muito importante, que é uma política de crédito, que consegue atender tanto o grande quanto o pequeno produtor. Entrando na pauta, em especial, da SESAM, que é a Secretaria Nacional de Segurança Alimentar, e bem na pauta de consumo, produção, a gente tem um dos principais programas, que é o PAA, é o Plano de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. Eu não vou conseguir enxergar vocês, porque tem um holofote aqui no meu rosto, mas eu perguntaria quantos daqui conhecem o programa, ou já ouviram falar. Acredito que muitos de vocês. Ok, aqui na frente. Obrigado pela redução. É um programa realmente muito importante. O que a gente precisa para fazer um produtor conseguir vender dentro do Pronaf? A primeira coisa delas é ter a DAP, é o que a gente chama de DAP, que é a Declaração de Aptidão ao Pronaf. Como que o produtor consegue pegar a DAP? Ele tem órgãos que podem emitir, que podem classificá-lo como isso. A DAP, ela acabou virando um instrumento, ela é como se fosse um cadastro do produtor rural. Hoje ela vai ser devagarzinho substituída justamente pelo CAF, um monte de sigla, né, quando a gente fala do governo, mas o CAF é o cadastro do agricultor familiar. De pouquinho, a DAP vai migrar para o CAF. Ele é justamente uma inscrição que comprova que aquele produtor, que aquele cidadão se enquadra dentro das normas, da legislação, para que ele possa usufruir de todos esses benefícios. No Brasil como um todo, nós temos quase 4 milhões de DAPs, né, 6%, 7% disso aqui no Rio Grande do Sul, quase 250 mil produtores, o que reforça a importância da agricultura familiar nesse estado. Ela é muito importante e ela é muito produtiva, diferente de outras regiões do país, mas o agricultor familiar do Rio Grande do Sul é muito, muito produtivo. DAP jurídica também, que pode funcionar para cooperativas. O Rio Grande do Sul também tem algo em torno de 7%, são quase 6 mil no Brasil, 412 no Rio Grande do Sul. Então, aqueles produtores que se associaram, se cooperaram, montaram uma entidade jurídica, ele pode ter essa DAP. A DAP hoje ela não serve apenas para que você tenha o estímulo do crédito, mas mais de 10 programas hoje do governo federal estão alicerçados na DAP. Um exemplo deles é o Minha Casa Minha Vida Rural. Como é que eu faço para conseguir a DAP? Para os agricultores familiares, as entidades oficiais de ATER, aqui vocês têm uma que é excelente, que é a Emater do Rio Grande do Sul, é um dos melhores exemplos que nós temos de oferta de assistência técnica de qualidade ao produtor rural. As federações, confederações de produtores, e, eventualmente, quando nós tratamos de públicos específicos, como indígenas, como quilombolas, pescadores, nós temos também órgãos específicos que permitem a integração dessas pessoas na DAP. Então, a FUNAI, por exemplo, vai emitir para os indígenas, a Fundação Palmares, lá em Brasília, emite também para os quilombolas. O MAPA, né, nesse processo de transição de Ministério da Pesca, que ficou vinculado virou uma secretaria especial
virou uma secretaria do Ministério da Agricultura, hoje virou uma secretaria especial na Casa Civil. Ela tem essa atribuição também de incorporar os seus pescadores, o INCRA para os acampados, né, e assim por diante. Quanto que o agricultor pode vender dentro desse programa? Ele não é uma cota muito grande, afinal, o papel do governo não é simplesmente que compra tudo que aquele determinado produtor pode fazer, mas garantir de alguma forma, né, como um estímulo, como uma forma mínima de garantia para que ele se aventure a tomar o seu empréstimo ou a plantar, né, a gente consegue colocar até R$ 6.500 na conta, no cartão desse cidadão. Se for um termo, através de uma operação que chama termo de adesão, que permite a compra e doação simultânea, na qual o recurso vai direto ao produtor. Se ele estiver dentro de uma cooperativa, ele consegue um volume maior de recursos, né? Ele pode comercializar até R$ 8.000 por CPF. A seleção, quem faz desses agricultores que fazem parte do processo é o próprio município. Quem que pode vender, né? Quem que pode receber aqui os alimentos? Então, o governo passa o recurso dentro do termo de adesão para os estados, para os municípios, o município vai lá, compra daquele produtor. É muito importante essa participação e essa construção através do apoio da assistência técnica, apoio logístico, para que você não tenha uma oferta de um determinado produto de uma forma muito grande. Se todo mundo planta tomate, vai ter uma oferta muito grande de tomate, vai faltar batata, vai faltar tubérculo, vai faltar cenoura, enfim, outros produtos. Então, normalmente, os municípios ajudam, através dos seus técnicos, a organizar essa produção. Então, eles compram, e quem que recebe esses alimentos? São, basicamente, toda a rede socioassistencial, CRAS, CREAS, né, atividades sem fins lucrativos que são inscritas no Conselho Municipal. Você pode distribuir também nos equipamentos de alimentação e nutrição, que a gente chama também de bancos de alimentos, unidades da rede pública, uma série de instituições que também, de alguma forma, têm uma interface importante com o poder público. Quem que pode executar o programa? Estados, municípios, através, então, desse termo de adesão, que é firmado junto com o MDS, é como se fosse uma espécie de convênio, o termo é diferente, né, mas ele opera exatamente um repasse de recursos do governo federal para os estados e os municípios, justamente para conseguir passar o recurso para o produtor. E a Conab, que opera simplesmente e unicamente na modalidade de cooperativas. Para fazer um exemplo bastante sucinto aqui, um fluxo de como eu acho que isso funciona na prática, né? O agricultor, então, realmente, ele tem esse limite de comercialização de até R$ 6.500 por ano, esse pagamento vem direto na conta dele. Então, de novo, o papel da assistência técnica ele é fundamental na organização desse processo. Ele pode ir lá atender uma determinada comunidade, ajudar a escalonar a produção, ajudar um momento mais adequado da colheita, né? Porque se a gente está falando de pequenos produtores, realmente os pequenos, eles muitas vezes não têm escala de produção para você dar vazão. Ele não vai ter um caminhão próprio para transportar, ele não vai ter uma caminhonete. Então, a própria prefeitura, o próprio estado, o governo estadual ajuda você a fazer essa interface. Então, você consegue, com esses R$ 6.500, com essa toda a organização, transportar os alimentos até esses canais de distribuição e todos ali são, então, preparados, avaliados e distribuídos para essas redes que ajudam a levar até a mesa do consumidor. A CESAM também tem uma ação bastante importante de investimento, né, que ajuda a modernizar as unidades de distribuição da agricultura familiar, são 21 no país, tem alguns estados que ainda não têm, ou que ainda não entraram no programa de modernização, e quando a gente fala em modernização, às vezes são coisas muito simples, pode ser um caminhão, mas pode ser também um computador. A gente já investiu hoje, até esses últimos anos, algo em torno de R$ 150 milhões em todos os estados. Apenas para exemplificar qual tipo de modernização que alguns municípios aqui do Rio Grande do Sul estão conseguindo, a gente tem kits de equipamento, tem 45 municípios aqui, que vai do Alegrete até Venâncio Aires, e todos eles, de alguma forma, estão passando por um processo de modernização. Então, a gente pode levar desde caminhões como esse, que podem ou não ser refrigerados, até caminhonetes, computadores, enfim. São coisas bastante simples, mas que, se bem utilizadas, acabam ajudando demais o fortalecimento desses pequenos agricultores. Isso aqui é apenas também um exemplo, uma ilustração da execução do PA no município aqui do Rio Grande do Sul, de Palmitinho, né? Então, desde aquele primeiro slide que eu coloquei que a gente pensa numa cadeia como um todo, desde a produção até o consumo, é basicamente isso que a gente está vendo aqui.
o produtor lá no campo, o alimento depois sendo distribuído, processado aqui e entregue ao consumidor. Aqui, no caso, um CRAS lá do município de Palmitinho. Como é que foi a evolução aqui no Rio Grande do Sul? Pegar um tempo curto, 3 anos, 2015, o PA atendia 21 municípios, um valor um pouquinho abaixo de R$4 milhões. 2016, a gente conseguiu ampliar o volume de municípios atendidos. O recurso também, obviamente, aumentou para R$7 milhões, chegamos a 38 municípios. 2017, um esforço bastante importante do nosso secretário, da nossa equipe lá no Ministério, conseguimos incluir o PA em 100 municípios, com um valor de investimento de quase 11 milhões de reais, quase 12 milhões de reais. Se a gente fizer uma comparação entre 2015 e 2017, é um incremento de 70%. Acho que vale pensar aqui, o Rio Grande do Sul é um estado grande, é um estado muito forte, conta com, se eu não estiver enganado, quase 500 municípios. Então, você levar um programa concentrado em 21 municípios, você realmente pode, talvez, ajudar os agricultores naqueles 21 municípios, mas isso aí é 5% de estado. É você ampliar e talvez dar uma gestão mais célere, fazer com que o município se articule, que ele não fique com o recurso parado, porque isso acontece, gente. Às vezes você consegue fazer uma parceria, faz uma parceria com o município, passa o recurso e ele não executa o recurso. Não conseguiu mobilizar o agricultor, a entidade de assistência técnica não conseguiu chegar nele. Então, você fazer, eventualmente, instrumentos com menor valor pactuado, mas que tenha uma celeridade maior, bem organizada, permite que você tenha uma melhor gestão do recurso público e, por consequência, um maior benefício ao produtor. Eu acho que é isso que a gente está tentando fazer aqui. Outra coisa importante, os produtos que são feitos ali, vamos pensa no município pequeno, aquele que tem 2, 3 mil habitantes, você tem um padrão de consumo diferente do município maior, então você consegue ver essas diferenças regionais na produção e no consumo, o que eu acho que é muito importante. No outro termo, na outra modalidade, eu disse que a gente tem a forma de compra e doação simultânea, a outra modalidade que é através da cooperativa, a gente pode, você pode repassar pelas superintendências regionais da CONAB, o MDS ele faz esse critério da distribuição, tem uma avaliação técnica, como serão incorporadas as famílias. A gente tenta priorizar aqueles municípios que possuem menor IDH, isso é muito importante, até com uma política de incrementar, melhorar a parte social. Você tem que, obviamente, entender e ver ali onde você tem as DAPs jurídicas. Em muitos locais você pode tentar levar o recurso, mas você tem uma entidade só tem uma DAP jurídica, então, eventualmente, você não consegue beneficiar muitos agricultores. Enfim, isso aqui é uma pequena lista também que mostra o volume de recursos que estão sendo executados aqui no Estado. São 15 cooperativas em 14 municípios, que executam aí mais 6 milhões de reais ao ano do nosso recurso. E tem uma terceira modalidade, que é extremamente importante o programa. Então, PA, de novo, o governo repassa recurso, faz as parcerias, ou diretamente com os estados e municípios, ou através da cooperativa. Tem uma terceira modalidade, que são as compras institucionais. Isso aqui está já na nossa lei. Todo órgão da administração pública federal, ele deve comprar até pelo menos 30% daquilo que ele tem que destinar a recurso de alimentação, ele deveria comprar da agricultura familiar. Então, uma série de benefícios, tem dispensa de licitação. E eu não sei aqui se todos vocês têm ideia do volume de recursos que o país poderia chegar e levar aos agricultores familiares através do compras institucionais. Mas o valor chega a quase 3 bilhões de reais ao ano. É um valor bastante significativo para esses pequenos produtores. Então, a gente está falando de política de crédito, está falando de uma série de políticas, mas se a gente conseguir sensibilizar, mobilizar, para que a própria administração pública consiga comprar a sua quantidade mínima desses pequenos agricultores, a gente já injeta 3 bilhões de reais no bolso de cada um desses produtores. O Rio Grande do Sul é um estado que tem um dos maiores potenciais, quase 300 milhões, pouco mais que 300 milhões de reais, está abaixo do Rio, que são 600 milhões. Isso se deve muito por conta das Forças Armadas. Você tem quartéis, enfim, que precisam de comprar alimento para os
seus funcionários, enfim, para a nossa força militar. Isso aqui é apenas um exemplo, é óbvio que a gente não consegue enxergar daqui, mas de como, aqui no Rio Grande do Sul, as diferentes unidades militares acabam comprando produtos. Então, um exemplo aqui, o 8º Batalhão Logístico, cada qual compra a sua quantidade. Hoje, aqui no Rio Grande do Sul, quase 32 milhões de reais estão sendo adquiridos daquele montante de 300. Né? Então, a gente está chegando só a 10% do potencial total. E que tipo de produto a gente consegue comercializar ou comprar dentro desse processo? Não está aqui no slide, mas eu tenho aqui na minha mão. A gente chega a quase 150. No Brasil como um todo, tem mais de 3 mil produtos. Mais de 3 mil. Eles variam desde carnes, produtos lácteos, né, a grãos, café, suco, enfim. Isso é muito importante e varia, claro, de acordo com cada região do país. A região Nordeste tem um padrão de consumo diferente, assim como de produção, a região Norte, enfim. Rio Grande do Sul, muito forte atividade pecuária, assim por diante. Isso aqui é importante para colocar que, a partir do último ano, e a pedido do nosso secretário, a gente conseguiu fazer um portal para justamente tentar casar a oferta e a demanda desses produtos da agricultura familiar. Então, a gente consegue cadastrar, abre espaço para cadastrar cada uma dessas entidades, unidades unidades militares, enfim, unidades da administração pública, e ali também você tem um espaço para que os produtores se cadastrem. E você consegue começar a mapear e trazer oferta e demanda. Se a gente conseguir passar dos 300 milhões de reais aí para... O governo deve comercializar algo em torno de 300, 400, até uns 500 milhões de ano, para chegar até os 3 bilhões, é muito recurso. Então, o PAA no Rio Grande do Sul, como é que a gente opera aqui? Hoje, diretamente com o Estado, com a SDR, hoje o secretário Mineto estava aqui mais cedo, a gente já passou 20 milhões entre 2016 e 2017, esses 10 milhões foram focados para aqueles municípios que tiveram problema e foram afetados por enchentes. Programas Força no Esporte é outro programa muito importante, o Profesp, também uma integração entre vários ministérios, obrigado, onde você abre espaço, né, os quartéis abrem espaços para que as crianças tenham instrução, possam fomentar a prática de esportes, e cada ministério tem uma atribuição. O Ministério do Desenvolvimento Social também ajuda na aquisição de alimentos. É um programa muito interessante de a gente observar, em alguns casos, principalmente porque também oferta a essas crianças a alimentação. A gente sabe que o Brasil, pelo menos, é um dos países que não voltou e não deve voltar ao mapa da fome. Saiu recentemente um relatório da FAO mostrando que a insegurança alimentar na América Latina e Caribe aumentou em alguns países, principalmente por conta de instabilidades econômicas, mas o país manteve um índice abaixo de 2,5% de sua população em situação de insegurança alimentar, o que é um ganho muito positivo, é muito importante, mostra que o nosso país está no caminho certo, manteve o rumo. Acho que um dos principais fatores para que a gente tenha um aumento da insegurança alimentar é a inflação, que tira o poder de aquisição dos alimentos dos assalariados, dos trabalhadores. Então, reduzir a inflação, como tem acontecido nesse último ano, no governo Michel Temer, permitiu que a gente conseguisse manter o patamar abaixo dos 2,5%. O programa Força no Esporte, então, essa integração acaba ajudando também, injetando mais recurso no bolso dos pequenos agricultores. Entrando na pauta de acesso à água, essa é uma pauta que na Secretaria fica sob minha responsabilidade. Se a gente está falando aqui de uma política nacional de segurança alimentar, a gente não tem como dizer ou pensar em iniciar qualquer tipo dela sem o acesso à água. Hoje, no país, a gente tem algo em torno de 2 milhões de famílias rurais que não possuem acesso à água em suas residências. É um número bastante assustador. Eu tenho andado em diversas regiões do país, sobretudo a região Nordeste, e ainda a gente enxerga e vê famílias que têm que consumir a água de um barreiro. É uma coisa muito triste, e exatamente por conta disso a gente mantém muito forte essa nossa política de acesso à água. Na parte de manhã, o secretário anunciou um valor que a gente tem trabalhado dentro desse programa, que é algo em torno de 750 milhões de reais. Do último ano para cá, a gente conseguiu uma série de recursos extraordinários, principalmente ano passado, por conta da lei da repatriação, e a gente conseguiu fomentar o caixa das entidades que ajudam na execução dos nossos programas, como aqui é um exemplo, né, do programa Cisterna,
que atua principalmente na região do semiárido. Mas a gente atua também no Rio Grande do Sul, né? A gente não atua só no semiárido. A gente já investiu mais de 10 milhões de reais para atender mais de 100 municípios, né? Chegar a mais de 1.000 famílias. É difícil a gente pensar, o Rio Grande do Sul tem demanda para isso? Tem. Como eu falei, todos os estados, todas as regiões do país têm ainda família sem acesso à água. E, claro, em muitas ocasiões também me perguntam, poxa, mas então é melhor você fazer uma obra de saneamento, levar toda a água tratada, esgotamento, né, às famílias. Realmente, claro, é a melhor solução. Mas, se nós pensarmos aonde estão os nossos agricultores familiares, em muitos locais eles estão dispersos, né? Eles fazem parte de populações que nós chamamos de difusas. Eles estão num ponto que você pode fazer a maior obra de investimento, mas vai faltar, não vai chegar o cano, ou quando for chegar, passaram 20, 30 anos e a família perdeu a vida dela, né, buscando água em outro lugar. Então, a gente trabalha com tecnologia social, modelos simples, modelos bastante simplificados, que visa justamente tentar levar, acho que o bem mais importante para a pauta de segurança alimentar. Rio Grande do Sul também contém algo em torno de 165 escolas da rede pública sem acesso à água. Vamos deixar claro, às vezes não é sem acesso à água, não é que você abre a torneira, não tem, às vezes tem. Às vezes água de baixa qualidade, às vezes água do rio, e o rio tem uma quantidade grande de matéria orgânica, enfim. Então, a gente tem tentado atuar em parceria junto com o Estado, em parceria com a SDR, em parceria com a Secretaria de Educação, agora num convênio que vamos firmar ainda esse ano, para justamente tentar melhorar o acesso à água ao público do meio rural. Considerando todo o investimento que fizemos aí recentemente, quase 40 milhões de reais nesses últimos anos. E a gente consegue atuar no Rio Grande do Sul, não vou dizer como um todo, mas em diferentes regiões, né? Eu não conheço muito bem o estado, mas aqueles que conhecem dizem que realmente tem algumas regiões que tem seca muito forte aqui no norte. Então, a gente tem tentado atuar nessas regiões que mais precisam. Inclusão produtiva rural é uma outra pauta importante da CESAM. Eu estou falando aqui, a gente está falando mais do canal de comercialização, abastecimento, etc., mas o público do Ministério do Desenvolvimento Social é um público que a gente classifica, a gente fala que faz parte do cadastro único. E o que é esse perfil cadastro único? São pessoas que estão lá no meio rural, que têm renda de até 3 salários mínimos ou meio salário mínimo per capita. Então, a gente trata daquela família que não tem renda nenhuma. Aí, para isso, você tem outros programas sociais que permitem aquela família ter uma vida, ter o mínimo possível para conseguir comprar alimento, que nem, por exemplo, é o Bolsa Família, e você tem outros programas, que nem o PA, que ajuda a pegar aqueles que estão, de alguma forma, um pouco melhor estruturados, né? Já sabe pegar o crédito, já consegue produzir excedente, já tem uma relação que permite que ele participe dessa comercialização, dessa rede de abastecimento, e assim por diante. O programa de inclusão produtiva ele atua em um público bastante vulnerável. Ele atende um grupo que a gente chama que está na pobreza extrema. Quando a gente fala pobreza no Brasil, são todas aquelas famílias que têm uma renda per capita de até R$ 170 mês. Pobreza extrema é metade disso. Então, R$ 85 per capita mês. O que a gente faz? Como é que a gente chega a essas famílias? A gente tem esse programa ele permite um repasse, uma transferência de recurso não reembolsável, desde que ela receba a assistência técnica. Então, ela entra no processo de parceria, de conhecimento, de imersão, vamos dizer assim, com o agente de assistência técnica, e ao longo desse processo ele vai entendendo o perfil da família, vai entendendo o que aquela propriedade dela permite que ela desenvolva, que ela implemente, e quando a gente consegue que aquela família desenvolva um projeto produtivo, que pode ser, por exemplo, aquisição de animais, pode ser, enfim, pode ser um projeto não agrícola, pode ser criação de aves, pode ser produção de hortaliças, a gente repassa o recurso para essa família. São R$ 2.400 pagos em 2 parcelas, é um recurso não reembolsável. Essa é uma política muito importante, que ela dá à família que, numa situação de muita vulnerabilidade, não tem acesso à política de crédito. Muitas dessas famílias, que é muito comum na região norte, nordeste principalmente, elas não têm acesso ao banco. Então, esse recurso que chega a ela, e chega através do cartão do Bolsa, permite que ela, de alguma forma, estruture minimamente sua propriedade para tentar, dali, dar um salto para uma outra esfera. No Rio Grande do Sul, o que a gente fez? A gente já fez uma parceria no passado com a Emater, né, porque dentro desse público, o Rio Grande do Sul também tem, não tem como em outras regiões do país, mas fizemos uma parceria para atender mais de 1.400 famílias. Aqui também entram quilombolas, entram indígenas, né, tem uma etnia caigangue, que é bastante forte aqui no estado, no noroeste do estado, que deve ser atendida. A gente já garantiu recursos de quase 4 milhões de reais
para esse programa. A gente está ampliando, está basicamente dobrando ele esse ano, né, fazendo uma outra parceria junto com a Emater, agora para atender pescadores, enfim, um outro grupo também muito importante. Quais são as atividades, né, apenas exemplos aqui, que poderiam ser executadas com isso? Apicultura, avicultura de corte, aves de postura, bovinocultura. Acho que esse slide aqui ele resume bem algumas das atividades que já foram implementadas. Então, criação de suínos, hortaliças, peixes, aves, ovinos, caprinos. Aqui no Rio Grande do Sul, já foi fomentado lavoura de grãos, gado de corte, claro, R$ 2.400, dá para comprar muito? Não, não dá, mas dá para comprar talvez uma saca de milho de alta qualidade, uma semente de alta qualidade para ele produzir, né, dá para montar, comprar um equipamento para ele extrair mel, dá para comprar uma vaca de leite, dá para comprar material e melhorar a genética do rebanho dele. Resultados são os mais óbvios também: melhoria da segurança alimentar, ampliação da produção, incremento de renda, do patrimônio produtivo, que é o que eu estava falando, que em muitos locais as famílias realmente não têm acesso ao banco, então o que ela consegue incrementar, né, no seu rebanho acaba virando uma poupança. O filho ficou doente, ele vende a cabra e vai lá comprar remédio, e assim por diante. Inserção das famílias em outras políticas. São resultados, essa apresentação vai ficar disponível para vocês. Aqui a gente tem resultados que são aqui do Rio Grande do Sul e mensurados pela Emater. Então, a chegada desse programa fez também com que encontrássemos uma grande parte de público vulnerável que até então não era conhecido pelas bases do governo federal. Você chega no agricultor familiar, mas você fala, poxa, você está numa condição melhor do que a diretriz do programa indica, mas você, de repente, encontra o vizinho dele, ou o primo dele, que está numa situação de maior vulnerabilidade. Grande parte não possui um DAP, que é o que mostra que, justamente, toda essa política de estímulo de crédito, às vezes ela não está acessível a esse produtor porque ele não conseguiu a DAP, né? Então, acho que entre os principais tópicos, a gente pode colocar aqui melhor autoconfiança, 65% conseguiram produzir mais, né, e vender o seu excedente. Então, é uma política realmente muito importante para tentar estruturar minimamente as famílias e iniciar esse ciclo virtuoso da inclusão produtiva. Equipamentos públicos também voltados para a segurança alimentar. A gente já fomentou muitos restaurantes populares, que também acabam fomentando a aquisição dos produtos dos pequenos agricultores. Aqui no Rio Grande do Sul já foi feito também em Caxias, Pelotas, Porto Alegre, aqui na capital. Além do restaurante popular, você também tem cozinha comunitária, que são estruturas um pouco menores, né, não estão preparados para receber menos famílias, menos pessoas. Ela trata muito mais da produção, né? Você recebe os produtos, cozinha e acaba distribuindo a alimentação. Bancos de alimentos, que eu acho que é algo super importante também. Você tem, às vezes, alimento que já foi produzido, já foi transportado, está estocado e não vai ser consumido, que você pode doar. Então, você pode doar num banco de alimentos, ele vai passar por um processo de triagem e ele vai ser redistribuído àquelas redes socioassistenciais que tanto necessitam. Vai chegar, enfim, com qualidade, se espera, obviamente, aquelas famílias que mais precisam. Foi aberto um edital da CESAM, que recém selecionou um dos municípios aqui no Rio Grande do Sul, só um município entrou, que era Caxias do Sul, para entrar no processo de modernização dos bancos. Então, de novo, aqui a gente consegue melhorar novamente a estrutura, comprar material básico, né? Comprar, às vezes, refrigerador, freezer, balança, computador, caminhão. País é diferente, né? Então as demandas são diferentes. Então, na região norte, você pode ter, por exemplo, um barco que consegue fazer esse transporte. A gente não tem estradas, né, em algumas regiões, mas tem os rios, que são as estradas. Então, a gente tem uma forma bastante ampla de conseguir fazer o atendimento dos bancos. Eu vou passar bem rápido aqui, porque o meu tempo está esgotando, aliás, já foi esgotado, mas acho que além da toda a pauta de segurança alimentar, você incorpora também a questão da alimentação saudável, que o secretário já falou de manhã, e cuida também da Política Nacional de Segurança Alimentar. Então, você tem hoje um Conselho Nacional de Segurança Alimentar que é vinculado à Presidência da República, e isso ajuda muito na indução e na criação de leis específicas dentro de cada município, para que cada município ajude a se organizar. É muito difícil, às vezes, um município que está isolado chegar no governo federal, pedir um recurso para conseguir lá mobilizar os seus produtores, mas a gente, agindo de forma local, dentro das nossas comunidades, através das nossas prefeituras, a gente eventualmente consegue um maior poder de mobilização local, e isso é muito importante para implementar uma política de forma perene, né, dentro da nossa comunidade. A CAISAN Nacional, que é a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar, reúne quase 20 ministérios, tem um orçamento, ações conjuntas, que soma um orçamento de quase 100 bilhões de reais.
uma ação nova também nossa da CESAM aqui com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a URGS, para promover a capacitação, enfim, fomentar ações de segurança alimentar. A gente passou já R$1 milhão justamente para tentar formar e criar uma plataforma EAD, ensino à distância, que vai ajudar muito também nessa articulação, nessa integração do que se tem lá no governo federal com o que a gente pode levar até o poder municipal. O Rio Grande do Sul, acho que esse aqui é o meu último slide, apenas para exemplificar a vocês também como um dos resultados da Kaizen, um dos resultados de toda a nossa avaliação de política de segurança alimentar é um mapa da segurança alimentar. Tudo que está em branco aqui são municípios que estão sem qualquer problema de vulnerabilidade. Como é que se mede isso? Se mede, claro, nas famílias de baixa renda que estão parte do bolso. Medem as crianças, avaliam índices de desnutrição, deficiência de altura, o peso, né, para aquela idade da criança. Então, eu acho que é importante a gente olhar. Grande parte do Rio Grande do Sul não tem problema de segurança alimentar. O verde já indica que você tem um índice médio de insegurança alimentar. Amarelo já é um índice alto e vermelho um índice muito alto. Provavelmente são questões bastante pontuais. Se a gente comparar o Rio Grande do Sul com outros estados, você não tem uma quantidade significativa de famílias em insegurança alimentar. Mas esse tipo de ferramenta ajuda, né, com que o governo federal consiga levar a sua política de uma forma focalizada, né, àquelas famílias que realmente precisam. Eu vou parar por aqui, esse aqui era o meu último slide. Desde já, gostaria de agradecer novamente a atenção de todos os senhores e senhoras. Obrigado.